Em tempos de coronavírus, ficar em casa é um ato de amor. Cuidar dos seus é um ato de amor, pois assim você cuida de todos. Salve, minha galera! Como estão vocês? Aula de história hoje online, porque não tem jeito mesmo. Vamos ficar aqui e vamos resolver nossos problemas. A aula de hoje é sobre história e o tempo e a questão dos calendários. Por que contamos o tempo? Povos diferentes, calendários diferentes. E como surge o nosso calendário? Professor, eu sei por que surge o tempo. O tempo surge exatamente para a gente poder merendar, para a gente comer. Este cidadão não tem nada a ver com o vídeo. Bem, contamos o tempo para organizar nossas vidas. Aqui, nesse calendário, estamos observando, por exemplo, como eram as primeiras civilizações. A gente percebe aqui que tem 12 meses. E cada mês do ano é referente a fazer alguma coisa. Tem um mês que é para festa, tem um mês que é dedicado à colheita, tem um mês que é mais frio. Observe aqui as adversidades que tem. Poxa, não tem comer não. Poxa, não tem comida. Pô, é muito chato isso aí, velho. Não tem intervalo, não tem um pau pra gente bater. Nem tudo é comida, se ligue. Bem, a palavra calendário vem do latim. Sua origem está ligada ao termo calendas, no qual a Roma Antiga se referia ao primeiro dia do mês, geralmente reservado à cobrança de impostos e outros tipos de pagamento. Com a possibilidade de planejar ações, os calendários começaram a ser usados com muita frequência pelos grupos humanos. Sem esse tipo de medição de tempo, não seria possível, por exemplo, plantar ou colher alimentos no momento adequado, pois a agricultura depende das estações do ano para dar certo. Ou seja, o cara organizava o calendário com um objetivo, para ele saber quando era tempo de plantar, quando era tempo de colher, para ele poder guardar os alimentos. E a partir daí, ele pagava os impostos dele a partir daí. Tá claro isso aí, criatura? Ainda que a passagem do tempo seja igual para todos, os povos existentes do presente e do passado, a forma de se medir, esse fenômeno foi diferente para cada um deles, levando em conta essa criação de uma grande diversidade de calendários. Ou seja, várias culturas, vários calendários diferentes. Pelo calendário egípcio, ele dependia muito da agricultura. Eles dividiam o ano em 3 estações de 4 meses. 3 vezes 4, 12 meses. Época conhecida como época das cheias, da semeadura e da colheita. E voltava tudo de novo. Para acompanhar a subida das águas, eles criaram o nilômetro. Nilômetro isso, porque o rio que banhava eles era o rio Nilo. Perfeito, tá ficando sabido. Era uma escala baseada nas marcas de parede dos poços construídos às margens do rio Nilo. Os maias adotavam um duplo calendário. O calendário solar, que direcionava a vida agrícola, e o calendário religioso. Só que aí tinha um problema. A cada 50 anos, os dois calendários se reuniam, se coincidiam. E era a época, que vocês terem ideia, as pessoas jogavam tudo fora. Eles acreditavam que o ano velho, quando coincidia o calendário religioso com o calendário do dia a dia, seria um problema. Eles acreditavam que isso chegava e iria trazer bastante azar para eles. Já o calendário muçulmano, ele se baseava no ciclo da lua e, portanto, tem uma duração menor que a do calendário solar. Ele teria como evento principal a Hégira, que teria ocorrido quando Maomé sai da cidade árabe de Medina. Ele sai de Medina. Isso aí foi no ano de 622 depois de Cristo. Véi, então o calendário dos caras tá 622 anos atrasado da gente. Exatamente isso. Quer dizer, mas estamos vivendo no mesmo tempo. Eles estão vivendo ainda 1400 e bolinha, 1300 e bolinha. A gente está vivendo um pouco mais que eles, mas vivemos na mesma época. O calendário chinês é lunisolar. O que isso quer dizer? Ele recebe a influência do Sol e da Lua. Então tem um eclipse, professor? Nada a ver, criatura. O tempo é contado para eles a cada 60 anos, dividido em 5 ciclos de 12 anos. Cada ano, por sua vez, recebe o nome de um animal ligado às tradições culturais chinesas. O rato, o boi, o tigre, o gato, o elefante, a cabra, o macaco, o galo, o cão, o porco. Já o calendário judaico, ele tem origem milenar. A maioria das informações sobre o calendário hebreu
pode ser encontrada no Torá, que é o livro sagrado dos judeus e principal documento sobre a história judaica. De acordo com o cálculo religioso judaico, o mundo foi criado no dia 7 de outubro de 3761 antes do nascimento de Cristo, ou seja, o calendário deles é do ano 3761, que é quando começa a ter o mundo. É bem mais antigo que o nosso. A gente está em 2020, eles estão em 3761. É tempo pra caramba. Já o calendário da Revolução Francesa, eles partiam do seguinte princípio: eles queriam abolir a ideia, tudo que estava ligado à Igreja Católica e tudo que estava ligado aos reis. E criaram um calendário para a França. Esse calendário durou entre os anos de 1792 até 1805. O dado curioso desse calendário é que ele recebe o nome dos meses em homenagem aos meses da natureza. Por exemplo, tinha o mês da chuva, tinha o mês da colheita, da agricultura, tinha o mês... Enfim, tinha mês relacionado, mês do sol, mês relacionado sempre a tudo. O nosso calendário é o chamado calendário cristão e contamos o tempo da seguinte forma: tudo que está antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, usamos a denominação A minúsculo e o C maiúsculo, antes de Cristo. Ou seja, fenômenos que aconteceram tantos anos antes de Cristo nascer. E tudo que está depois do nascimento de Cristo, usamos a sigla DC. AC/DC, banda de rock, antes corona, depois corona. Rapaz, não tem nada a ver isso. Presta atenção, criatura, você tá fazendo uma confusão retada e tá atrapalhando a cabeça dos meninos. É isso mesmo, rapaz. Toda hora você entra e atrapalha a aula toda. Na moral, dê um tempo aí, velho. Cara chato, retado. Bem, o marco inicial do nosso calendário é exatamente o nascimento de Cristo, que vai marcar o nosso calendário. Repare que você tem o ano 1 antes de Cristo, ano 2, até o ano 1000 antes de Cristo, até o que for pra frente. E não existe ano 0 depois do nascimento de Cristo. Você tem o ano 1 antes do nascimento de Cristo e o ano 1 depois do nascimento de Cristo. Lembre disso, não esqueça, essa é a dica. Bom, esse aqui a gente já falou, o que está antes é AC, o que está depois é DC. Falei também dessa questão aqui a respeito da... Ih, o computador enterrou, que massa! Bom, como vai ser nosso calendário? A pré-história, que vai do surgimento do homem até o aparecimento da escrita. A história é dividida em duas partes. Pré-história, propriamente dita, que é tudo que está desde o nascimento do homem até antes da escrita, que é dividida em 3 subpartes: o período paleolítico, neolítico e a idade dos metais. E a história propriamente dita. Muitos historiadores criticam essa parte da pré-história porque acham que o indivíduo, pelo fato dele não ter saber escrever, não conta a história dele. Veja bem, isto é um grande equívoco. Você pode contar a história de alguém a partir não somente de fontes históricas escritas. Você pode usar fontes históricas materiais e imateriais também. Recapitulando. Aí vem a história antiga, que vai do surgimento da escrita, do ano 4000, até a queda do Império Romano, no ano de 476. A história medieval, aí passa também pelo nascimento de Cristo também, que Cristo nasce nessa época aí no Império Romano, uma província miserável. Né? Aí você tem a tomada de Constantinopla até, melhor, a Idade Medieval começa da queda do Império Romano em 476 e vai até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, o que leva aproximadamente 1000 anos. É tempo pra caramba. Véi, 1000 anos é muito tempo. 1000 anos dá tempo de fazer uma porção de coisa. Meu querido, 1000 anos são quase 10 séculos. Bom, aí vimos a história moderna. A história moderna é um período da história que vai da chegada de portugueses ao Brasil, que vai de 1453 até 1689. Nesse período aqui também temos a chegada dos portugueses ao Brasil no ano de 1500 depois de Cristo. E por fim, a história contemporânea, que vai de 1789 e vai até hoje. Tivemos como fatos aqui principais: a independência do Brasil em 1822, a proclamação da República de 1889, o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e a epidemia da coronavírus agora em 2020. Lembre-se, fique em casa, não saia. E assim encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos estudar, galera. E lembre-se, fique em casa. Valeu!